analisando agora com um pouco mais de distância, né, os acontecimentos desde 2013, principalmente esse momento, né, em que uma reivindicação em torno de um aumento na passagem de ônibus mobiliza comunidades de ciclistas, mobiliza grupos de pessoas alternativos e que, num espaço bastante curto de tempo, tem essa pauta cooptada e invertida. Eu acho que 2013 foi um momento muito disruptivo, né? Uma catarse coletiva, e de fato acho que o campo, talvez não só o campo da esquerda, o campo do PT que estava no poder nesse momento, né? Ele não soube dar uma resposta talvez à altura dos acontecimentos, e por outro lado teve um desgaste natural que um partido que já estava no poder há muito tempo, né? Portanto também é lógico que o desgaste foi muito para o colo do PT. Agora, o que a gente vê que aconteceu de 2013 até 2015, fundamentalmente, que foram as grandes manifestações para o impeachment, é que o campo da direita ou das direitas se organizou e canalizou esse sentimento que estava em 2013, que era muito já também uma certa um descontentamento, já tinha uma negação da política, já tinha uma pauta da corrupção, canalizou tudo isso num sentimento fortemente antipetista e fortemente antipolítico na pauta contra a corrupção. Então você tem vários vetores aí de atuação. Tem formação do MBL em 2013, que foi uma coisa, a gente sabe que tem um vínculo, né, com organizações internacionais, sindicatos liberais. Por outro lado, você tem uma desagregação do Congresso em torno da base aliada do PT, o PT perde essa governabilidade, e aí tem os grandes setores empresariais, né, das elites também se pulando fora, né, do projeto petista, e por outro lado nós vemos um outro elemento que são as Forças Armadas, né, que também começam a aderir a esse projeto antipetista, né. E chegamos a esse momento onde de novo as câmeras, pelo menos a minha também, voltou, digamos, às ruas, não somente com 2013, com as ocupações 2015, 2016 em São Paulo. Eu acho um movimento que tem muito a ver também com 2013, não? Digamos que a parte boa é decir, as linhas importantes que surgem de 2013, enquanto explosão popular e organização, se dá nos estudantes, né? As ocupações em São Paulo, que depois vão para o Rio de Janeiro, vão para o Nordeste, entendeu? Então, para o Sul também, com as ocupações de escolas. Isso em 2016. Então nós chegamos em 2013 com um movimento sindical desmobilizado, um movimento sindical, podemos dizer, desmoralizado na base. Muitos dirigentes da CUT já não falavam mais em assembleia de base, não tinha mais confiança. O que se tornou dirigente de aparelho sindical, o trabalhador não reconhece. Então, quer dizer, começa todo um processo de desmobilização que chega em 2013 com aquela insatisfação grande, aquelas grandes mobilizações de massa, toda pulverizada, sem direção. Aquilo ali era sintomático e os partidos intimidados tinham medo de chegar no palanque. Foi um momento que a direita, ela falou, epa, dá para nós. Dá para nós. Eles começam a criar, vamos dizer assim, as suas entidades. Você pega a situação de vai para a rua, Escola Sem Partido, MBL, que foi fundada pela indústria de São Paulo. A direita ali acordou e, nesse momento, que se torna o momento mais perigoso, que com aquele vácuo de poder, os das sombras da ditadura militar passa a ver com bons olhos que vocês podiam se aproveitar desse momento. A questão da falência da representação eu acho que é central, né? A gente teve uma série de lutas no mundo todo que tiveram elementos
elementos que tradicionalmente foram associados ao anarquismo e à luta libertária, né? Quais elementos são esses? Busca por descentralização, horizontalidades, construções de espaços que não reproduzissem a forma partido, né? Que não reproduzissem a organização tradicional. Essas ações, essas organizações, esses movimentos, eles tiveram uma força muito grande, né? De certa maneira, respondendo aí a uma ausência da própria esquerda institucional. Aqui no Brasil, o que a gente viu? A gente viu a esquerda tradicional, os partidos, os sindicatos, criminalizarem esse movimento, né? Reproduzirem de maneira igual o discurso, olha, esses são os vândalos, aqueles ali são os verdadeiros manifestantes. Os verdadeiros manifestantes, eles, enfim, são legítimos, né? Mas os vândalos não, eles devem ser criminalizados. A gente viu uma esquerda institucional que assina embaixo disso, né? E uma esquerda institucional que também já havia desistido de um projeto revolucionário, de um projeto de ruptura radical com o capitalismo, porque havia apostado na social-democracia desde o final da Guerra Fria, né? E com isso não tinha deixado alternativas, né, para quem realmente gostaria de uma modificação social, né? Então essa esquerda que aposta na institucionalidade, que desiste de um processo revolucionário e que ajuda a criminalizar a luta combativa das ruas, ela deve ser responsabilizada pela ascensão também da extrema-direita hoje. A greve dos garis, por exemplo, né? O que acontece, né, nisso? A gente também dava destaque, por exemplo, quando os partidos políticos, né, que sempre tentaram, né, sempre conseguiram, né, dominar a narrativa da parada, botar carro de som, fazer fila para ver quem vai falar no carro de som, né, fazer acordo com a polícia e tal. Eles sempre tiveram essa forma de agir, né, de conciliar e tudo mais. E ali a parada não colou, né, nesse movimento de 2013. E aí neguinho começou a vaiar, entendeu? Por quê? Porque o povo queria entoar uma palavra de ordem e era o tempo todo sufocado pelo carro de som e tudo mais. Então isso daí também criou assim no inconsciente popular essa coisa de não, se o sindicato não quer lutar pela gente ou quer lutar do jeito dele, a gente vai fazer a greve aqui, o trabalhador que faz a greve, não é o sindicato. Essas greves da construção, então, foi onde mais aconteceu isso. Porque todas as greves da construção do Rio de Janeiro nessa época, todas, o sindicato jogou para a greve não acontecer, entendeu? Porque construção civil no Rio de Janeiro não tem sindicato de classe, entendeu? Só tem sindicato patronal. Da pesada é o maior deles, sindicato da construção pesada, que é da CTB. Então, os caras chegavam de Hilux nas assembleias. A gente também filmou essa porra toda, greve do Maracanã, greve do Comperge. Ao lado disso, a falência da representação ela vai ser reapropriada, claro que de uma maneira totalmente fake e espetacular, né, pela própria direita, né, que primeiro vai criminalizar essas lutas antissistêmicas, né, mas depois vai de alguma maneira construir fakes desses movimentos antissistêmicos, né? O que é o MBL se não um fake do MPL? Com esse histórico, a gente tem um sujeito como Olavo de Carvalho, que leu Gramsci, que se formou mais ou menos no contexto da democracia radical, né, lendo esses autores, ele diz, por que a gente não inverte essa ideia? L'inchiesta è aperta. Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato chiama a rispondere l'accusato Gramsci Antonio dei fatti ascritti. Istigazione alla guerra civile, apologia di reato e incitamento all'odio di classe.
A gente tem uma teologia política no meio. Ela é capaz de integrar todos os aspectos da vida de uma pessoa. Sua economia, sua forma de amar, sua forma de sofrer, sua forma de consumir cultura e de produzir cultura. Isso é uma operação, no fundo, que vai usar para fazer a crítica da ideologia, a superideologia. Um modelo prototípico de ideologia que é a religião. Quando, por exemplo, Antônio Gramsci, ao mesmo tempo seguindo e modificando o Partido Comunista Italiano, e era talvez o primeiro série de daí surgiram ali, uma efervescência, muitas discussões e duas propostas. Então a gente pega os escritos de Olavo de Carvalho, hoje mentor desse tosco chamado Bolsonaro. E o que a gente encontra ali é Idade Média, é Aristóteles, assim, ideias contemporâneas lidas numa chave medieval. Isso é perfeitamente coerente e de repente se tornou funcional, no momento em que ele entendeu que a guerra cultural é uma guerra em torno de significantes. Então ele se apossou, se apossando desse significante, assim como você se aposta no significante de direitos humanos e desloca ele para a família, você se aposta da noção de segurança e cria a retórica do lavajatismo, da anticorrupção, São pessoas que estão operando com uma estratégia socialista de maneira invertida. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. Eu diria como uma decisão técnica dos 11 ministros, 65% de ofensa partidária. Essa mocinha com cara de bondoca não tem medo de nada. Nada! A ideia de que não haja classe operária, de que a classe operária retroceda absolutamente é absurda. Eu acho que nunca houve tantos operários no mundo como hoje. Acho não, tenho absoluta certeza, pela dimensão da economia, que nunca houve tanto operário. A produção mundial é muito grande. E a tendência dela é crescer, lógico. Independentemente das grandes crises capitalistas e do fato de que o capitalismo em si é um retrocesso para a produção. Então, primeiro, a gente não deve se confundir nesse sentido. Segundo, eu acho que a raiz principal da confusão está nos acontecimentos posteriores à Segunda Guerra Mundial, por causa do estado de bem-estar social. A burguesia, vendo a situação revolucionária que a guerra havia causado, ela decide universalizar um sistema de direitos e de atendimento social para a classe operária e a população em geral. Mas isso é uma conquista, na realidade, da classe operária. Bom, essas conquistas elas não são o padrão de vida geral da classe operária. Foi uma medida ultradefensiva da burguesia diante da possibilidade da revolução. Agora, nós entramos numa etapa diferente. O Estado está falido e não consegue. Os Estados estão falidos, o capitalismo está em retrocesso, novamente, depois de um breve período de alívio, e não consegue manter a colaboração de classes nas mesmas bases anteriores. Então nós estamos voltando a uma situação que é meio que um misto de pós-1945 e primórdios do capitalismo, mistura tudo. Você tem o trabalhador que tem a carteira assinada, 13º, férias, etc. E você tem aquele outro trabalhador que não tem nada. Ele só tem o salário. Você tem um processo de lutas contra as conquistas do welfare state, que é o estado de bem social, e isso se resume na Europa nos últimos quase 15 a 20 anos. É que eles chamam lá de austeridade, Ele vem implementando a austeridade, e essa austeridade chega, vamos dizer, somado a esse avanço nas conquistas sociais dos trabalhadores, surge também o problema dos imigrantes da África, Soma a isso o problema dos imigrantes, que é um problema histórico também. Você pega ali na África, você atravessou a Mediterrânea, ali, que é relativamente pequeno, você está na África.
Então a França é o mais atingido, porque foi exatamente um dos principais colonizadores da África. Então isso somado à questão da austeridade, cria o caos na Europa e o ressurgimento dos movimentos de extrema-direita. A extrema-direita, na verdade, mesmo com o fim do nazismo, ela não morreu. Porque a luta de classe ela não morre, cara. A luta que a social-democracia tentava escamotear, né, fingir que não existia, mas que sempre esteve ali, né, hoje em dia ela se apresenta de maneira clara. Você sabe quais são os seus inimigos, pelo menos quem é militante, quem é de esquerda. O capitalismo ele sempre vai estar preparado para seus momentos autoritários se for necessário. Historicamente, a gente vê que em vários momentos onde a extrema-direita se fortaleceu, né, foram momentos também de reação a conquistas dos trabalhadores, né? Então, é claro que a gente não vive hoje um fascismo nos modelos tradicional, lá Mussolini, né? Mas a gente tem elementos aí, né, de fascismo que de fato eu tendo a compreender como uma reação, né, aos processos insurrecionários, né, que a gente viveu na nossa história recente. Então, nesse momento, o que já acumulava com ataque às conquistas sociais, com o problema da imigração, soma a crise grande do capitalismo de 2008. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. As principais bolsas da Ásia e da Europa registraram perdas gigantescas. No Brasil, a Bovespa interrompeu os negócios pela terceira vez na semana. A gravidade da crise de 2008 gerou necessariamente uma força social capaz de suportar a crise para salvaguardar o capital, mistificando a natureza do problema, inventando inimigos imaginários que, do ponto de vista intelectualmente comprometido com a crítica, são risíveis, mas do ponto de vista social muito perigosos, pois atraem pela facilidade de convencer, geralmente utilizando algum ressentimento e ignorando as contradições sociais mais evidentes para garantir os interesses da classe dominante e suas classes auxiliares. Minhas amigas e meus amigos, esta noite quero conversar com vocês sobre a crise econômica mundial. É uma crise muito diferente das anteriores. Nunca houve igualdade social em sociedades capitalistas. É impossível haver igualdade social onde haja capitalismo pelo fato deste sistema funcionar a partir de relações de exploração direta de uns sobre outros, apenas amenizando aqui ou ali as consequências mais nefastas de sua forma de organizar as sociedades. A crise, na verdade, é a própria essência do capital. O capitalismo é a crise. Ele gera a crise e precisa dela para a sua própria sobrevivência. Uma crise radical que, na verdade, nesse momento os Estados Unidos precisavam de guerra, porque a indústria bélica ela supre esses momentos de caos do capital. Então esses movimentos de extrema-direita na Europa, ele não ia ficar na Europa só. Então, quer dizer, esse movimento ele começa a se expandir e começa a ser olhado e começa a sair das sombras na Europa os nazistas ou neonazistas, os fascistas e todos eles. Só que na Europa, tipo assim, o neonazismo, o retorno do neonazismo, ele ainda encontra alguma barreira nas instituições fortes. Ele não faz o que querem. Se você for comparar o que faz um movimento de extrema-direita na Europa com o que faz Bolsonaro aqui, o que fala Bolsonaro aqui,
Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Pare de trair o Brasil! Não traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil! Para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha. Vocês são favoráveis? A CPI, no caso de Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Um dia, se o Prendão AB quiser saber como é que o pai dele desapareceu, o preso militar eu conto pra ele. Mas o Senhor elegeu, o Senhor escolheu este homem para... O governo Bolsonaro tem uma função específica na conjuntura atual que vem alterando de forma significativa as relações sociais, acirrando as contradições de classe. O seu caráter transgressivo, ao mesmo tempo em que satisfaz seu público, gera um desgaste, comprometendo sua permanência, o que não quer dizer que o seu sucessor seja menos reacionário. O vice Mourão, por exemplo, é apenas um déspota mais esclarecido, o que pode acentuar ainda mais a gravidade do problema. A função deste governo, de uma forma geral, é aprovar a reforma da Previdência com agilidade, estreitar os laços com o imperialismo e governos ultraliberais de forma subserviente, criminalizar os movimentos sociais e completar a limpeza social já iniciada em outros governos, privatizar os recursos públicos de forma a otimizar o controle do capital e resgatar valores fascistas para uma possível mudança radical de regime. Bom, a gente vê que o voto no segundo turno entre Fernando Haddad e Bolsonaro, entre os católicos foi muito dividido, entre os evangélicos foi bastante maior o voto em Bolsonaro do que Fernando Haddad. Então não tem como não dizer que teve de fato um fator preponderante do público evangélico, sobretudo pentecostal e neopentecostal. E o que a gente vê é que os pastores das igrejas evangélicas fizeram um trabalho, né, de proselitismo político. Começa já em 2014, eles já tiveram uma certa vinculação com a candidatura do Aécio Nemes. A gente sabe também que grande parte da bancada evangélica votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. E em 2018 houve, de fato, uma penetração política nas igrejas evangélicas. E eu cito, sobretudo, a Assembleia de Deus, Igreja Universal, por uma candidatura pró-Bolsonaro. Né? Desde que o governo Bolsonaro assumiu, muitos fizeram uma análise um pouco, do meu ponto de vista, né, um tanto quanto catastrofista, né, como se tivesse a eleição do Bolsonaro pessoal fosse uma derrota histórica para a classe trabalhadora. Foi uma derrota para a nossa classe? Foi, mas uma derrota na superestrutura, não do ponto de vista na luta de classes. Por quê? Porque a classe trabalhadora brasileira não está derrotada. A classe trabalhadora brasileira, desde a jornada de junho de 2013, ela deram um passo adiante. Muita dessa polarização que aconteceu na sociedade, passando pelo impeachment, eleição de Bolsonaro e tudo isso, foram reação da burguesia em relação aos avanços que a classe trabalhadora e os setores explorados e oprimidos fizeram aqui no nosso país. Eu acho que é exatamente isso. A gente vê vários Bolsonaros, né, no mundo lá fora. E talvez o fundamental disso é que você tem um descontentamento muito grande com a política tradicional, então aquele voto de frustração, de protesto, de desencantamento, muito como foi o voto no Donald Trump, por exemplo, né? Então essa ideia de um voto de fadiga com o sistema político, não de, enfim, jogar tudo para o alto. E nós vemos também que em vários países você tem um ressurgimento de movimentos de direita e extrema-direita por um certo desgaste também de uma esquerda que esteve durante muito tempo também nas estruturas de poder no sistema, né? Mas sempre gosto de lembrar que ao mesmo tempo, assim como Bolsonaro não representa uma grande maioria na população brasileira, nenhum dos movimentos da extrema-direita no mundo representa, né? Então é uma vitória assim, da direita organizada no mundo, mas não uma grande hegemonia tampouco. O triste, eu acho, muitas vezes, do discurso da própria esquerda é justamente ficar pensando nas próximas eleições, né? Ao invés de tentar derrubar esse governo, que é possível e que seria muito potente do ponto de vista simbólico, poxa, derrubamos um governo de extrema-direita, né, pelas forças das ruas, isso seria um fortalecimento, né, mas não, está pensando quem é que vai ganhar as próximas eleições. Então pensa em, não, vamos deixar eles se enfraquecer, porque, né, as pessoas vão se decepcionar com isso, porque concretamente elas estão sofrendo com essas medidas, e vão votar no nosso candidato, né. Isso eu acho que é a pior aposta a ser feita.
O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. Há registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco. Eu não estava lá. Quero, de qualquer maneira, deslegitimar o governo Jair Bolsonaro. Essa situação também é possível porque a classe operária mundial ela foi colocada na defensiva por uma política específica da burguesia, que a burguesia procura sustentar, e é uma política contra-revolucionária, que é evitar a inflação alta, né? A burguesia prefere uma política que beira sempre a recessão do que uma política inflacionária. Por quê? Porque a política inflacionária levanta necessariamente a classe operária. E a burguesia não tem confiança de que ela consegue controlar a classe operária em meio a uma política inflacionária. Então ela procura o equilíbrio fiscal, que também está associado à necessidade de financiar os bancos, que estão todos falidos. E nós tivemos aí, a partir de 1989, que é quando começa, digamos assim, é o marco inicial dessa nova fase, né? Nós tivemos um ingresso no mercado de trabalho de uma grande extensão de mão de obra barata, resultado das modificações que ocorreram na China e no leste europeu, principalmente, e também da agressividade da política neoliberal em vários países, que aumentaram muito o exército de reserva capitalista. Isso daí levou os sindicatos a uma situação de semi-paralisia, que a burguesia explora a fundo. Mas eu acho que é um fenômeno, digamos assim, transitório, não é um fenômeno permanente do regime capitalista. A classe operária está aí, né? É bom para fazer um comentário, né, sobre, vocês perguntam, e o momento atual, esse momento terrível que nós estamos vivendo, né, o nosso 2019, no Brasil e no mundo, por alguma razão, quando eu ouvi a pergunta, eu me lembrei de um professor muito querido aqui da própria Universidade Federal Fluminense, que já não está mais entre nós, o professor Ciro Flammarion Cardoso, historiador muito competente, um especialista, dentre outros temas, na história do Antigo Egito, né? E teve uma ocasião em que eu li um breve artigo do professor Ciro, onde ele destacava um ponto que eu não conhecia, e eu vou citar de memória, espero não cometer nenhuma imprecisão maior, mas o professor Ciro mencionava o hábito de alguns antigos faraós de, ao final dos seus atos administrativos, o que nós talvez chamaríamos hoje de decretos, escreverem: este decreto vale de agora para todo o sempre. E isso pode ser interpretado como um desejo de perpetuação do poder, um desejo de eternização de uma determinada camada dominante. E o professor Ciro Flammarion apontava para a equivocação, a expressão é minha, né? A equivocação presente nessa formulação. Ninguém tem condições de afirmar que um determinado decreto vale desde agora para todo sempre, mesmo a sociedade egípcia infinitamente mais estratificada e mais hierarquizada e aparentemente tão mais sólida do que a nossa, ela conseguiu se transformar de maneira muito profunda ao longo do tempo. E nesse momento particularmente, né, eu acredito que nós estamos entrando numa fase de grandes conflitos. Vamos ver, a gente teve aí o Equador, o Chile, que é bem marcante. O Chile é um colapso
quase que absoluto e terminal da política neoliberal. É o estado modelo da política neoliberal, né? Inclusive foi onde começou. Foi onde começou com o Pinochet. Eu acho que nós estamos entrando numa etapa onde a classe operária vai ter uma grande participação. Nós temos que lembrar que no Brasil, classe operária, que não é só a classe operária industrial, é um conjunto maior do que a classe operária industrial. A classe operária brasileira é coisa de 40, 50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas. Eu acho que a gente tem que apostar numa radicalidade, né? Eu acho que essa falência da representação poderia ser uma grande oportunidade para a esquerda crescer, né? Agora, claro, de um lado a gente tem a criminalização da própria esquerda, né? Assim, e por outro lado a gente tem todo o estado de exceção contra nós, né? Então não é fácil, né, assim, dar uma resposta assim, para o que fazer, né? Cidade maravilhosa, Rio 40 caos. O carro tá formado na avenida barricada, pedra, molotov, uma explosão, sangue na camisa e a loja saqueada, crime de estado, vai abando Babilão. O carro tá formado na avenida barricada, pedra, molotov, uma explosão, sangue na camisa e a loja saqueada, crime de estado, vai abando Babilão. Vai abando Babilão. Vai abando. De Riot de Janeiro, cidade desesperou. Do dinheiro a milhão, de bomba e caveirão, tiroteio, emboscada, maracutaia, ao nascer do sol, futebol, praga e ilusão, uma maravilha. Nesse momento, a organização ela é difícil, né? Que os trabalhadores têm sofrido bastante derrotas, mas isso é um resultado, né, de uma política que encurrala a classe trabalhadora de um modo geral, que é uma política de recessão, digamos assim, de baixa intensidade, uma política que busca um equilíbrio num desemprego oculto, né, no subemprego, que coloca os sindicatos na defensiva, na cooptação dos dirigentes sindicais através da democracia, que é muito importante. Então, os capitalistas eles encontraram um equilíbrio precário nessa situação. Mas isso daí tem limite, vai se esgotar e os trabalhadores vão voltar à luta numa intensidade muito grande. Não só os trabalhadores, todos os setores explorados da população, como nós estamos vendo no Equador, foi uma revolta generalizada. Ocuparam o Congresso, tentaram ocupar o Palácio do Governo, não é pouca coisa. Depois de mais um dia de protestos no Equador, o presidente do país, Lenín Moreno, decretou toque de recolher para proteger os prédios públicos. Uma nova manifestação está prevista para hoje. Policiais e militares desalojaram os manifestantes que invadiram a sede do Congresso em Quito, de acordo com a imprensa local. E no Chile agora a burguesia está assustada, declarou que a população do Chile é inimiga, né? Como se fosse uma guerra. É uma guerra, na verdade. Esse daí é um preâmbulo, uma faísca muito grande, né? Um raio assim de uma guerra civil que está sendo gestada ali, que é latente na sociedade. Não há dúvida nenhuma sobre isso.